formação pela Universidade Estadual do Pará, tenho especialização em gestão na atenção primária em saúde, também pela UEPA. Fiz uma pós de preceptoria no SUS pelo Sírio-Libanês. Sou docente do curso de medicina da Indomed Castanhal, né, que é pelo grupo da Edux, do Estácio. Trabalho também na Secretaria Municipal de Castanhal, na área do planejamento, mais voltada para as questões materno-infantil, que é todo o meu currículo, toda a minha questão, né, de profissional nessa área. E também sou referência técnica do Estado do Pará para as ações da mortalidade materna e neonatal pela Fiocruz e apoiadora do programa de amamentação pela região norte no Ministério da Saúde, né? Então, as minhas práticas, né, profissionais, elas estão todas voltadas para essa questão materno-infantil, que eu digo que eu sou materno-infantil love, né? Que é aquilo que eu realmente gosto. O objetivo da nossa conversa hoje é, de fato, né, que vocês consigam identificar e reconhecer os procedimentos de rastreamento precoce das doenças no recém-nascido, para que a gente, de fato, possa fazer, né, esse rastreamento de forma precoce. Infelizmente, no estado do Pará, vou mostrar os dados para vocês de 2024, a gente não está fazendo rastreamento precoce. Se vocês forem fazer uma avaliação rápida nas unidades de saúde, a maioria das crianças chegam até a unidade de saúde para fazer o teste do pezinho, que é a triagem neonatal biológica, a partir de 12, 14, 15 dias, a gente perde a questão do precoce, né? O período ideal da coleta é do terceiro, né, ao quinto dia de vida, porque o hipotireoidismo congênito, que é uma das doenças que são triadas, suas primeiras complicações, elas começam a apresentar, né, a sintomatologia da doença com 15 dias. Então, se eu tenho hipotireoidismo apresentando os primeiros sinais e sintomas com 15 dias, sendo que a minha criança está chegando no posto de saúde com 12 para fazer a coleta, e esse exame vai para Belém, para o laboratório central, para depois vir um resultado, então essa criança, consequentemente, só vai ser tratada com 30, 40, 45 dias. Essa é a nossa realidade, né? Então, nós não estamos fazendo rastreamento precoce. E fazer rastreamento precoce é prevenir complicação, é fazer intervenção oportuna, é fazer tratamento oportuno. Por isso da importância, né, da gente identificar e reconhecer isso. Colaborar com os demais membros da equipe para tentar sensibilizar a comunidade. Eu digo que a gente só vai melhorar a questão da triagem neonatal no estado do Pará se a gente trabalhar a comunidade. Hoje, se a gente perguntar o que a comunidade recebe de informação, é que precisa fazer o teste. Mas precisa fazer o teste do pezinho por quê? Por que precisa fazer a triagem neonatal biológica? Isso não é esclarecido, né? Então, a gente precisa melhorar muito o processo de educação em saúde na triagem neonatal. Precisa ser falado no pré-natal, não adianta falar só quando a criança nasce. Precisa falar das patologias. Os profissionais da atenção primária têm poucas informações sobre a questão das doenças. Quando a gente fala das doenças, quando a gente mostra para a família a importância e quais as doenças e o que constitui essas doenças, a gente consegue ter uma adesão melhor, né? E, consequentemente, compreender a atuação do médico de família e comunidade no cuidado ao RN, né? Então, quando encaminhar ao pediatra, quando encaminhar ao serviço de referência, né? Como manejar as patologias inicialmente, fazer as primeiras solicitações de exame, né? Fazer as notificações. Então, esse é o objetivo, né? E conhecer os fluxos de referência. Então, esses são os objetivos que a gente tem hoje à tarde, né? E aí, para falar do programa, a gente precisa dividir a triagem, né? O programa de triagem neonatal, em 3 etapas, né? Primeiro, eu já falei para vocês logo no início que é a partir da amostra de sangue do RN
que a gente faz esse diagnóstico, né? Então, é a partir da gota de sangue que a gente retira do calcânio da criança, né? Que a gente consegue identificar esse diagnóstico presuntivo. E o que seria esse diagnóstico presuntivo? É o diagnóstico que eu ainda não tenho fechado, mas que ele me dá um alerta, né? Ele sinaliza uma possível alteração, tá? Então, aquela amostra de sangue que a gente coleta do calcânio, né? Que manda em papel filtro para o LACEN, para ele fazer a análise, ali aquele resultado, aquele primeiro laudo, ele vem através do diagnóstico presuntivo, aonde eu vou ter os valores e vou saber, né, se dentro dos valores que foi dado pela coleta de calcânio, ele está dentro da referência ou ele está acima da referência. Se ele tiver acima da referência, abaixo da referência, né, com uma possível alteração, eu vou precisar fazer um diagnóstico de certeza. Esse diagnóstico de certeza, ele já vem a partir dos exames dos PCDs, né, dos procedimentos diretrizes que a gente utiliza dentro de cada patologia. Então, para o hipotireoidismo, eu já preciso fazer uma coleta de plasma mesmo, né, endovenoso, para o TSH, tá? A fenilcetonúria, eu não vou mais fazer a análise da enzima do IRT, eu já vou precisar da enzima do PKU, eu vou precisar já fazer também uma coleta venosa. Para fibrose cística, o padrão ouro para fibrose cística é o teste do suor. Então, o diagnóstico de certeza são exames que vêm a partir do padrão ouro, de acordo do PCDT de cada patologia, tá? E a última etapa é o tratamento e acompanhamento dos casos diagnosticados. Depois que eu passei pelo diagnóstico de certeza, que eu fiz os exames laboratoriais preconizados para cada doença, a partir do padrão ouro, eu tenho a confirmação desse diagnóstico, aí eu vou para o tratamento e acompanhamento desses casos. Aqui é justamente a questão do que eu já expliquei para vocês, tá? Então, diagnóstico presuntivo, a interpretação, a probabilidade, a suspeita, o diagnóstico definitivo, de certeza, é através da avaliação clínica, avaliação laboratorial, padrão ouro, tá? É quando eu confirmo esse diagnóstico, tá? Toda a questão do diagnóstico presuntivo, do diagnóstico de certeza, do acompanhamento dos casos, né, dentro da triagem neonatal, ele está regido pelas leis do próprio programa. Que leis são essas, Nayara? A própria Constituição, a 227, ela fala que é direito da criança a realização do programa de triagem neonatal, né? Das patologias, do diagnóstico, da rastreabilidade das doenças. E que é dever do Estado organizar esse fluxo para garantir a questão do exame, a questão do rastreamento, a questão do tratamento, com os seus especialistas, com os seus medicamentos, tá? Então, o programa da triagem neonatal, ele só é considerado programa implantado quando eu garanto tudo. Quando eu garanto o exame, quando eu garanto a medicação, quando eu garanto o especialista, quando eu garanto, inclusive, a cirurgia, porque em alguns casos vão precisar até de cirurgia. Então, para mim, ter tudo isso é um dever do Estado e da União considerar e organizar tudo isso, tá? O próprio ECA, tá? Na Lei 8.069, lá no artigo 8, ele fala sobre os direitos da gestante do recém-nascido, da gestante de receber informação sobre a triagem neonatal e do recém-nascido em realizar, tá? A portaria 22, que é uma primeira portaria que veio em 1992, que colocou como obrigatório a rastreabilidade para duas doenças, a PKU, que é a fenilcetonúria, tá? E o hipotireoidismo congênito, porque são as duas que causam deficiência intelectual, tá? A portaria 822, que é a portaria que criou, a portaria mãe que criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal.
Então, quando a gente fala que é o município X quer abrir um posto de coleta, o município, o Estado, cabe ao Estado, quais são as atribuições do serviço de referência? Quem é a composição mínima dos médicos e dos especialistas para cada doença? Tudo está na portaria 822, que é a portaria-mãe, que nasceu dia 6 de junho de 2021, que é inclusive o dia que comemoramos o dia da triagem neonatal biológico, o dia do teste do pezinho, é dia 6 de junho, né? Que foi em homenagem, inclusive, a essa portaria. Hoje, essa portaria, ela não está mais em uso, né? Não é mais a portaria-mãe, porque recentemente, dia 26 de junho desse ano, ela foi substituída pela portaria 7.293, tá? Então, hoje, quem está regendo a gente, né, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, é a portaria 7.293, de 26 de junho de 2025, tá? A portaria 2829 incluiu a fase 4, porque na 822 o programa era distribuído em 4 fases, né? Com a última fase, a gente tinha a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase, que são 2 doenças do erro inato do metabolismo. A gente vai falar aqui da triagem só de doença de erro inato do metabolismo, tá? Ou seja, eu vou falar de doenças que atingem aminoácidos, proteínas, que é no momento da divisão celular, que é uma questão genética dessa criança, tá? E a portaria de 2005, que reforça, né, a 1067, que reforça a necessidade da orientação do pré-natal. E a própria PNAISC, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que quem trabalha com criança precisa ter a PNAISC ali do lado, né, como se fosse uma bíblia mesmo, tá? E a PNAISC, ela traz a triagem neonatal dentro do seu eixo 1. A PNAISC é dividida em 7 eixos, né? A política da criança é dividida em 7 eixos. O primeiro eixo é o eixo que traz todas as estratégias de redução de morbe, doença, mortalidade, óbito. Então, todas as estratégias para a gente reduzir doença e mortalidade, né, estão no eixo 1. E a triagem neonatal, ela é uma ação estratégica desse eixo 1. Olha a importância da triagem, né? Aqui eu trago como era dividida ainda na portaria 822 de 2001, a triagem neonatal, só a nível de conhecimento mesmo. Então, na fase 1, eu tinha fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, e é importante falar isso, porque quando eu olho para a história do estado do Pará, o único município que tinha posto de coleta era Belém. Então, se a criança, né, lá em 1986, isso. Então, se eu tinha uma criança que nascesse em Altamira, que nascesse em Afuá, que nascesse em Muaná, que é a Ilha do Marajó, de Santarém, ela precisava sair desses municípios e ir até Belém para fazer o teste do pezinho e receber esse resultado. Isso em 1986. Então, quem é de 86, né, quem é dessa época, antes de 2001, né, de 87, 88, 89, que não fez exame do pezinho pelo SUS. Só os que nasceram em Belém, porque não se deslocavam para ir até Belém. A gente só tinha 5 postos de coleta que era distribuído na UFPA em Belém, tá? E ficava tudo centralizado em Belém. E o resultado desse exame, quem fazia a leitura era São Paulo. Vocês imaginam, se hoje demora, a gente com laboratório em Belém, você imagina quando o resultado tinha que viajar para São Paulo, para ser lido em São Paulo, laudado em São Paulo e liberado para Belém novamente, tá? Só em 2021, 2001, desculpa, que tornou-se obrigatória, tá? A coleta da fenilcetonúria e do hipotireoidismo em todo o território nacional. Então, foi um avanço muito grande, porque aí o Ministério disse, não,
todo mundo tem que triar, né? O território nacional inteiro tem que triar as crianças, independente, né, do município. A gente precisa pelo menos ter um posto de coleta em cada município. E aí colocou como obrigatória a fenilcetonúria e o hipotireoidismo, porque a gente tinha muitas crianças que estavam nessa questão de deficiência intelectual, já com retardo mental, né, por conta das patologias, principalmente de hipotireoidismo congênito, que a gente tem um índice muito elevado, tá? Hoje, no serviço de referência, nós temos 673 pessoas, crianças acompanhadas, tá? Com hipotireoidismo congênito. Então, a nossa prevalência é muito alta. Fenilcetonúria, não, são 57. É menos, a prevalência é menor, mas o hipotireoidismo é uma prevalência muito alta. A fase 2, além da fenilcetonúria e do hipotireoidismo, entrou as doenças falciformes, né? E a imunoglopatias, né? Que são as inflamações mais recorrentes e erros genéticos também, tá? E que são acompanhamento em parceria, o EMOPA faz também esse acompanhamento. A fase 3, além das doenças de falciforme e imunoglopatias, entrou fibrose cística, que a gente tem um serviço de referência em Belém, que é o Barros Barreto. E a fase 4 entrou a biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. O Pará, ele foi habilitado na fase 4 em 2014, apesar de ser habilitado em 2014, para deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita, o Pará só começou a fazer a processar essas duas doenças em 2021 e 2022. Primeiro entrou hiperplasia e depois entrou deficiência de biotinidase, tá? Ou seja, 2021 hiperplasia, 2022 biotinidase. Aí a gente traz já o escopo novo da lei, né? Que é a Lei 14.154, em 2021. Quando foi em 2022 que a gente falou, ufa, conseguimos implantar a fase 4 no estado do Pará. Aí, em 2021, chega uma lei, né? E diz, não, a gente precisa agora atribuir as doenças raras para dentro do programa de triagem neonatal. E aí a gente viu que a gente ia ter, né, eu digo a gente, o Estado, né, ia ter um desafio muito maior. Então, hoje, o Estado do Pará, ele está processando toda a etapa 1, tá? A gente processa essas 7 doenças aqui, tá? Fenilcetonúria, hipotireoidismo, doença falciforme imunoglopatia, fibrose, hiperplasia, deficiência e toxoplasmose congênita. A única doença que não é do erro inato do metabolismo é toxoplasmose congênita, porque toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa. E aí vocês vão ver o porquê, né? Eu vou falar mais lá na frente o porquê que ela está aqui na triagem neonatal, né? Poxa, mas se é doença rara e erro inato do metabolismo, por que toxoplasmose como uma doença infecto-contagiosa está aqui? Justamente pela nossa fragilidade do pré-natal, né? Pela nossa fragilidade do pré-natal, a toxo veio para cá, né? Por conta da incidência também. O Pará está se organizando para a etapa 2, que vai entrar galactosemia, aminocidopatias, distúrbio do ciclo de ureia e a beta-oxidase dos ácidos graxos. E depois vai para a doença lisossômica, imunodeficiência primária, até chegar na AME, que é a atrofia muscular espinhal, que é desafiador, porque todo o território nacional, através da portaria nova, que é a 7.293, né, o Brasil inteiro está se organizando para fazer a implantação das outras etapas de forma escalonada. Porque quanto mais eu vou fazendo triagem, mais tecnologia eu vou precisar empregar dentro da triagem neonatal. Então, são máquinas, né, de processamento laboratorial que vem da Finlândia. Então, o laboratório, o LACEN, está se organizando, né,
porque vai chegar uma máquina que é espirometria de massa, aonde a gente consegue a maior parte dessas doenças, mas não é só garantir, né, essa máquina, eu preciso garantir aonde vai ter a reabilitação, aonde vai ficar os especialistas, se eu vou ter a parte cirúrgica, principalmente do homem, que a gente vai precisar de neurocirurgião. Então, eu preciso garantir a organização mesmo, né, da rede para me dizer que o programa está implementado. Tranquilo até aqui? Sim. Então, qual é a missão do programa de triagem neonatal? Promover, implantar e implementar a política da triagem neonatal no âmbito do SUS, né? Garantindo o acesso universal, integral, equânime, né? Mas principalmente com foco na prevenção. E para isso a gente precisa toda a parte preventiva de intervenção precoce, ela está com a maior potência dentro da atenção primária. Se eu não faço a coleta do 3º ao 5º dia de vida, todo o restante da estrutura ela vai ser fragilizada, porque essa criança não vai ter o rastreio do diagnóstico presuntivo em período ideal, não vou conseguir fazer uma intervenção precoce, vou fazer tratamento de criança sequelada, como tem chegado no serviço de referência, muitas crianças sequeladas, né? Tenho chegado no serviço de referência criança que coletou no período ideal, mas que só chegou o exame dela no LACEN 3 meses depois, tá? Então, olha a importância da triagem, né, dentro do âmbito da atenção primária. Olha a importância da atenção primária. Então, se eu sei que a dona Maria, que a dona Joaquina tá com uma data provável de parto para amanhã, eu tenho que o ACS precisa estar lá nessa casa para verificar se ela pariu, se ela já saiu da maternidade, se ela fez o exame na maternidade, se ela não fez, até fazer a coleta a nível domiciliar. O teste do pezinho pode ser feito no domicílio, mas garantir que se faça esse teste, né, do 3º ao 5º dia de vida, para que a gente consiga fazer a prevenção. A nossa busca ativa é muito fragilizada na atenção primária em relação ao teste do pezinho. Quando a gente vai fazer treinamento, a gente pergunta quantas crianças alteradas por hipotireoidismo vocês têm? Sempre ninguém levanta a mão, não conhece suas informações, né? E aí a gente já pediu, pega, abre um livro, abre um registro, toda criança que veio alterada, já deixa separado, porque a gente precisa fazer acompanhamento. Essa criança está no serviço de referência, mas ela faz parte também desse território. Então, eu preciso verificar como é que está o TSH dessa criança, fazer as solicitações, verificar se ela está fazendo a levotiroxina, né? Verificar a questão do papel da atenção primária, por exemplo, doença falciforme, verificar se as vacinas dela estão em dia, porque a vacina que não está em dia abre porta aberta para infecções, as infecções vai agudizar o processo de doença falciforme dessa criança, tá? cárie, fazer a questão, a avaliação da dentição dela, porque a cárie também é porta aberta para infecções. Então, esse acompanhamento, ele não é só do serviço de referência, ele é integrado, serviço de referência e atenção primária em saúde. Quando eu deixo de fazer o básico, que é necessário, abre porta para essas crianças agudizar. E aí internação, várias reinternações, várias hospitalização, que vai fazendo ela ficar cada vez mais fragilizada, tá? E o acompanhamento é permanente. A gente teve pessoas que entraram no serviço de referência criança, que hoje já estão na fase adulta, né? E continuam no serviço de referência. Então, não tem como dar alta, né? Até porque os profissionais de lá, eles são especialistas habilitados, justamente o que a gente vai fazendo tá tendo um controle maior da doença, a gente vai espaçando o aprazamento das consultas, mas o acompanhamento ele fica sendo feito pelo menos anualmente dentro do serviço de referência.
Cabe à maternidade, né? A gente tem uma lei aí, né, que toda maternidade, né, precisa fazer as triagens neonatais. E aí, quando eu falo das triagens neonatais, eu estou falando das triagens no todo, né? E as triagens são a triagem neonatal biológica, com o teste do pezinho, a triagem neonatal auditiva, que é o teste da orelhinha, a triagem neonatal ocular, que é o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, que é a cardiopatia congênita, e a avaliação do freno lingual, que é o teste da linguinha. Pelo menos essas 5. A gente já sabe que tem bochechinha, tem vários outros testes, mas o preconizado pelo Ministério da Saúde são essas 5 triagens neonatais, tá? Infelizmente, a nível de orçamento, o Ministério só manda financiamento para o teste de triagem neonatal biológica, o teste da orelhinha, que a gente consegue, né, colocar na IH da criança, né, e da mãe, e aí compensa, tem um valor, se eu não me engano, está R$ 35, né, porque a tabela SUS ainda está muito defasada. E o teste da linguinha está R$ 64 por criança, que também dá para ser colocado na IH para processar valor, né? O teste da olhinha não tem orçamento ainda destinado e nem o teste do coraçãozinho. Bom, o nosso laboratório de referência dentro do estado do Pará é o LACEN, tá? E aí aqui estão as 5 etapas que o LACEN realiza, né, para fazer o processamento dessas amostras, tá? Então, as amostras chegam para o LACEN via correio, via portador, via carro, via transportadora, né? Depende da distância e da organização que o próprio município tem, porque desde 2010 o Ministério não estava mais bancando com a questão logística das amostras chegarem até o laboratório. Esse ano, através da portaria 7.293, dessa portaria nova que saiu, hoje o Ministério vai bancar, né, a chegada dessa amostra até o LACEN. Então, ele vai disponibilizar para os municípios um post pago, né, que é via correio, e que o correio foi todo treinado para a qualidade dessa amostra chegar até o laboratório de referência, né? E vai voltar como era antes, quando o Ministério pagava e os municípios recebiam esse post pago. Então, a gente espera que, pelo fato de agora o Ministério estar botando orçamento para que chegue, os municípios não acumulem mais amostras para poder enviar, porque era o que acontecia antes, eles acumulavam a amostra para não ter esse gasto, e aí tinha amostra que ela tinha sido coletada em abril e que estava chegando só agora no LACEN, porque eles estavam esperando, né, ter um volume maior. Então, a primeira etapa que é feita no LACEN é a etapa da triagem. Então, o LACEN olha amostra por amostra, digitaliza tudo no sistema, que é o Cisnel, que é o sistema, né, de nascidos vivos, da triagem neonatal. Então, chega em manual mesmo, né? O cartão chega preenchido manualmente, por isso que uma das coisas que a gente fala muito na atenção primária é a letra legível. E lá no LACEN tem 5 ou 6 digitadores que digitam tudo para o sistema, tá? A terceira etapa é colocar as amostras nas máquinas, né, que temos lá, né, de processamento. E aí, dependendo das máquinas, a gente tem máquinas que eu consigo processar 1.000 amostras em 2 horas, em 3 horas, depende das doenças, das patologias, né, e o tipo de máquina que eles têm. E a quarta etapa é a liberação dos resultados. O LACEN, ele trabalha 24 horas, ele trabalha sábado e domingo com sistema de plantão,
tem 4 biomédicas que faz as liberações das amostras, né? Fecha o ciclo, elas analisam se está tudo ok e fazem a liberação. E a quinta etapa é a reconvocação. Então, se tem alguma amostra alterada, ou se a amostra foi inadequada, veio coletada de forma inadequada, aí essa criança vai precisar ser reconvocada, seja por amostra inadequada ou seja uma reconvocação porque ela deu alterada, e aí eles geralmente reconvocam para fazer uma segunda amostra para tirar a contraprova, tá? Triagem neonatal precoce, 3º ao 5º dia de vida. E aqui, 3º dia é a partir de 48 horas e 1 minuto, tá? Então, para o sistema, 3º dia, 48 horas e 1 minuto. Então, deu 48 horas e 1 minuto de vida, eu já posso fazer o teste do pezinho. O objetivo é ampliar em 100% a cobertura da triagem neonatal, que a gente conseguiu em final de 2023, porque tinham 12 municípios no estado do Pará que não fazia teste do pezinho até dezembro de 2023. Quando foi em dezembro de 2023, os 2 conseguiram implantar. Então, hoje, 100% do estado do Pará tem pelo menos um posto de coleta de triagem neonatal. A confirmação diagnóstica, que é fundamental, que é o diagnóstico de certeza, que a gente chama, e o tratamento de acompanhamento dos casos, que eu já falei para vocês. Essa aqui é uma foto da Uremia, que é a unidade de referência especializada materno-infantil, que fica em Belém e que é o único de serviço de referência em triagem neonatal que a gente tem, tá? A gente só tem um serviço de referência para o Pará inteiro, então, crianças com diagnóstico de certeza dos 144 municípios precisam vir para Belém para fazer o seu acompanhamento aqui, tá? Então, o serviço de referência, ele é o ordenador, o orientador, é ele que operacionaliza, é ele quem executa, é ele quem faz toda essa parte de monitoramento dessas crianças. As confirmações diagnósticas também são feitas aqui e todos os casos positivos são acompanhados e tratados pelo serviço de referência. Aqui a gente tem um fluxo de como funciona o programa, né? Então, eu tenho o Ministério, que dita as leis, que pensa na questão das portarias, de como deve regir o programa. Eu tenho a Secretaria de Estado, né, que é a CESPA, e dentro da CESPA eu tenho uma coordenação estadual do programa de triagem neonatal, que aqui no Pará é a doutora Ana Cristina Guzzo, que é a nossa coordenadora, tá? Do programa da triagem e da saúde da criança. Dentro da Secretaria Municipal, a atenção primária ela é responsável pelo pré-natal e pelos postos de coleta, que são as unidades que fazem a triagem do teste do pezinho para o diagnóstico presuntivo, que faz a coleta, tá? O serviço de referência, ele fica responsável pelo ambulatório, então é ele que vai ter os especialistas e vai trabalhar com os parceiros, tá? O Hemopa para doença falciforme, a Santa Casa para internação, porque a gente tem leito de retaguarda para as crianças da triagem neonatal na Santa Casa, o Barros Barreto, que é a referência em fibrose cística, tá? E a UFPA, que a gente tem o LEIM, que é um laboratório do E-Renato do metabolismo, que faz o confirmatório da deficiência de biotinidase, que é o Dr. Luiz Santana, que é um biomédico, né? E ele é um pesquisador em relação à deficiência de biotinidase. A técnica da deficiência de biotinidase, de toda a pesquisa, foi feita em conjunto com ele e outros pesquisadores, né? Mas ele encabeçando, e é um orgulho para a região norte ter um pesquisador dentro da UFPA que descobriu essa questão da deficiência de biotinidase, né? Que é o Dr. Luiz Santana. Aqui eu vou falar um pouquinho do fluxo de cada doença dentro do estado, tá?
Então, eu tenho o posto de coleta, que é a unidade de saúde, que faz a coleta do sangue no calcânio, que envia para o LACEN, para o laboratório, tá? Se esse resultado não deu alterado, ele fica no posto de saúde fazendo, essa criança fazendo o atendimento da puericultura, tá? Se o resultado deu alterado, aí ele vai para o serviço de referência. E lá ele vai fazer o cadastro, a confirmação é feita no EMOPA, tá? Professora, por que aqui a gente já faz o cadastro? Lembra que a gente tem um diagnóstico presuntivo. Então, eu já faço a notificação, tá? Anemia falciforme é notificação compulsória desde 2024. Então, desde novembro de 2024, a gente é obrigada a notificar a anemia falciforme, tá? E assim como a gente notifica a dengue em casos de suspeita, se eu tenho um diagnóstico presuntivo através do sangue do calcânio, eu já faço a notificação e encaminho para o EMOPA e o EMOPA vai fazer o diagnóstico de certeza, tá? O diagnóstico de certeza geralmente é feito hemograma, contagem de reticulócitos, dosagem sérica de AT, ALT, AST, creatinina, gama e um Doppler transcraniano em alguns casos, tá? Resultado alterado e é traço falciforme não é doença, tá? Traço falciforme é uma condição genética. Então, essa criança vai ficar na unidade de saúde. Cabe ao médico da atenção primária e enfermeiro, né, os dois juntos, fazer o aconselhamento genético. Para isso, os dois precisam passar pela capacitação de triagem neonatal, estarem habilitados para poder fazer o aconselhamento genético. As três imunoglobatias mais comuns da doença que a gente tem, né, é a doença falciforme, é a imunoglopatia C e as talassemias. Para a doença falciforme, eu tenho a anemia falciforme e tenho as associações do HBS e de outra hemoglobina normal. Antes de eu falar da falciforme e entrar nela, a gente precisa saber qual é o padrão normal, tá? No laudo do teste do pezinho, quando a gente vai receber o laudo dele, vai vir assim para vocês lá na atenção primária. HB igual a FA, e do lado o valor de referência vai estar padrão normal, tá? Então, FA é o padrão normal. O que significa o F? Hemoglobina F é hemoglobina fetal. E hemoglobina A é hemoglobina adulta, tá? Então, o padrão normal de um recém-nascido é, primeira letra F é a hemoglobina que eu tenho maior concentração no sangue. Segunda letra é a hemoglobina que eu tenho em menor concentração. Então, ali está dizendo que dentro daquela amostra de sangue foi encontrado dois tipos de hemoglobina. Hemoglobina F, quando ela vem primeiro, ela está em maior concentração, que está certinho, porque o meu RN tem 28 dias de vida, então eu realmente preciso ter maior concentração de hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, e segunda letra é a A, que ela tem hemoglobina adulto. Mas por que ela tem hemoglobina adulto? Lembra que esse feto, né, ele estava ligado, esse RN, né, que era feto antes, estava ligado ao cordão umbilical da mãe. Então, ele ainda tem hemoglobina circulante da mãe, que é uma adulta, dentro da corrente sanguínea, tá? Então, só para a gente ver o que é um padrão normal. E as associações de hemoglobina S, a hemoglobina HBS, né? Ou de outras hemoglobinas. Então, eu tenho uma família de hemoglobina. S, C, D, tá? São hemoglobinas patológicas, tá? Então, elas já podem ser ou uma doença falciforme ou uma hemoglobina C. E as talassemias, a gente vai ver as alfa-talassemias e as beta-talassemias, que também são padrões distoantes, tá? Daquilo que a gente tem como patologia. Aqui são as
hemoglobinas mais variantes que a gente tem prevalente na população brasileira. HBS, tá? E HPC, que são já variações de hemoglobina patológica. E o HBD, tá? Aqui é como interpretar um teste do pezinho, já falei para vocês. Então, a primeira letra, maior concentração, que precisa ser F. A segunda letra, em menor que a anterior. E a terceira letra, sempre que ela estiver presente, independente se é S, se é C, se é D, ela vai ser um sinal de alteração, tá? Então, o padrão normal é FA. E aí, aqui eu tenho os padrões de alterações, tá? FAS, que é traço falciforme, fetal, adulto, e olha a terceira letra para traço, FAC, tá? Que é traço de hemoglobina C, FAD, que é traço de hemoglobina D, e HAB variante, que é traço de hemoglobina variante. Aqui são as patologias, eu tenho FC, ó, como nem aparece a de adulto. F de fetal e S de hemoglobina C. Aí já é anemia falciforme, tá? F de fetal e C, né, de hemoglobina C. E FD de hemoglobina D. Aqui é suspeita da doença falciforme e aqui é a alfa-talassemia, tá? E aqui é a beta-talassemia, que é a F0, que a gente chama. E quais são as sintomatologias da anemia falciforme? Bom, as manifestações clínicas mais presentes na criança, né, até os 6 meses, a primeira é a dactilite, que é a vasoclusão, né, dos vasos das mãos, das pernas, né, causa edema, causa muita dor, né, eu tenho que lembrar que na anemia falciforme, esse formato da hemoglobina ela muda, né? Então, eu tenho uma hemoglobina normal, que ela é esférica, né? Ela é circulante, ela é em círculo. No caso da anemia falciforme, ela assume o formato de foice, né? E por assumir esse formato de foice, quando ela vai passando pelos vasos, né, sanguíneos, ela vai provocando essas vasoclusões. Essas vasoclusão vão causando edema, vão causando dor, tá? Abre para infecções, né? Então, tem um maior risco de pneumonia, maior risco de meningite. A longo prazo, essas vasoclusões, elas podem causar também AVC, por isso que a sobrevida do paciente de anemia falciforme aumentou um pouquinho, né? Agora vai até 45 anos, mas precisa de um controle muito grande da doença, antes era 35, né? E a gente também tem o que a gente chama de sequestro esplênico, também acontece nos primeiros 6 meses de vida, né? Que é o aumento do baço, anemia aguda, e essa anemia não tem a ver com anemia ferropriva, né? Então, não adianta eu dar couve, não adianta eu dar fazer suplementação de ferro, né? Porque, de fato, é uma questão de um erro inato do metabolismo estrutural. Então, o que eu vou precisar é fazer controle mesmo. Uma das coisas que a gente faz e que precisa, e que é de suma importância esse papel da triagem neonatal, é porque quando a gente tem uma criança com anemia falciforme, a gente já inicia a medicação, né, antibiótico, de prevenção, tá? Então, eles fazem penicilina de prevenção, que ainda é o que é utilizado até hoje, né? E a dose é uma dose pequena e que só vai, eles recebem no hemop em xaropinho, tá? E que só vai aumentando conforme as dosagens, né, de reticulócito, de hemograma, e as dosagens séricas que são realizadas dentro do hemop. Nesses primeiros 6 meses de vida, na verdade, no primeiro ano de vida, a criança precisa vir mensalmente, né, no Hemopa para fazer o atendimento e fazer o controle. Após os 6 meses, as complicações que são mais recorrentes é a questão da hemólise clônica, né?
a síndrome torácica aguda. Então, é por conta dessa questão, o próprio coração, ele vai precisando, como tem a questão da daquilite, a vasoclusão, a questão do oxigênio que vai tanto para as mãos quanto para os membros inferiores, para os membros inferiores, eles são reduzidos até cabeça, tá? Então, por isso que eu falei da questão do AVC, que é uma das complicações a longo prazo. E uma outra coisa que acontece é a síndrome torácica aguda. Esse coração, ele começa a trabalhar mais, o coração é um músculo, e ele começa a aumentar de tamanho. Então, há um aumento da câmara cardíaca. Esse aumento da câmara cardíaca causa um comprometimento na função pulmonar e, consequentemente, há um aumento do tórax, né? Fica muito parecido com o próprio DPOC. As crises álgicas, né? Então, quando a gente tem aumento da infecção, a gente vai ter mais processo doloroso, e principalmente nas extremidades. Disfunção cardíaca e renal. Tá tudo bem? Posso continuar? Sim. Disfunção cardíaca e renal, tá? O AVC, como a gente já falou, a colitíase e úlceras na pele, tá? Então, após os 6 meses, essas são as manifestações mais presentes na questão da anemia falciforme. O aconselhamento genético, eu gosto muito dessa figura para fazer aconselhamento genético. Acho que ela é muito importante. Não se preocupe com os slides, depois eu vou mandar, tá? Para Elisângela. Na verdade, a Elisângela já está com os slides, e aí depois ela pode compartilhar com vocês, sem problema nenhum. Eu gosto muito dessa figura para fazer aconselhamento genético, porque eu acho que é uma figura bem, bem legal para a gente trabalhar dentro da atenção primária, a questão do traço falciforme, né? E aqui a gente fala, para a gente não dizer para a mãe, olha, traço é normal, não se preocupe, traço não é doença, mas explicando para ela, né, e mostrando a probabilidade, e ela sai muito mais consciente de que ali ela não está com um bebê doente, ela está só com um bebê que tem uma condição genética, tá? Então, aqui na figura tem um pai, portador do traço falciforme, e uma mãe, portadora de traço falciforme, né? Então, a S e a S. Então, aqui é 25% de chance de ter um filho com hemoglobina normal, 50% de chance dessa criança ser traço falciforme, né? Ou seja, tem a mesma condição da mãe e do pai, e 25% de chance dele ter anemia falciforme. Aqui é um pai portador da anemia falciforme e uma mãe portadora de traço. Aí eu já vou ter 50% de chance de ter um filho com traço falciforme e 50% de chance de eu ter um filho com anemia falciforme, porque é o casamento dos dois, né? Então, quando a gente tem uma criança traço falciforme, uma das coisas que a gente reforça muito no aconselhamento genético é as chances, né, dela ter um filho, dessa criança ter um filho falciforme, só vão ser maiores se ela casar com um indivíduo falciforme, tá? Mas se ela casar com um indivíduo que é traço também, aí a chance vai ser de 25%. Mas ela casando com um indivíduo falciforme, a chance vai ser 50%. O que tem acontecido no estado do Pará? Tem crescido o número de pessoas traço falciforme, tá? O LACEN, desde o ano passado, está dando alerta para quem trabalha com triagem neonatal, e desde o ano passado tem crescido gigantescamente o número de pessoas com traço falciforme. Isso era muito, muito comum em lugares indígenas, porque geralmente a população indígena são primos, são tios, né? Tem um parentesco, né? Então, isso acontecia muito recorrente nessa população. Mas, mesmo fora dos DICEIs e da comunidade indígena, tem crescido nos grandes centros, né? Pessoas que não são indígenas e que são traço falciforme.
Então, é um alerta, principalmente porque daqui a alguns anos a gente vai aumentando o número de traço falciforme, a gente vai ter, sim, um estado que tem mais pessoas falciformes, tá? Por isso que, e vendo essa questão do aumento, o Ministério, desde o ano passado, pediu a notificação compulsória dessas pessoas, tá? Então, por conta desses índices que têm aumentado, a gente está precisando fazer notificação compulsória agora. Aqui, no caso das outras hemoglobinas, tá? Ainda um pai traço falciforme e uma mãe não portadora de traço. Aqui é 50% de chance de eu ter um filho com traço e 50% de chance de eu ter um filho com hemoglobina normal. Mas eu não tenho nenhuma porcentagem de eu ter a criança sendo anemia falciforme, tá? Aqui é um pai portador de traço falciforme e uma mãe com traço de hemoglobina C. Então, eu vou ter 25% de chance de ter filho com hemoglobina normal, 25% de chance de ter filho com anemia falciforme, 25% de chance de ter filho com traço de hemoglobina C e 25% de chance de ter filho com traço falciforme, tá? Orientações dentro da atenção primária. A alimentação, a nutrição, que é importantíssima, né? Roupas com algodão, por conta da dactilite, né? Por conta da vaso-oclusão. Então, já que a gente vai ter edema, que a gente vai ter dor, principalmente nos membros inferiores, a gente precisa redobrar o cuidado. Meia de algodão, sapato, para que a gente não tenha nenhuma questão de comprometimento, né? Ferida, porque eu vou ter uma baixa oxigenação nesse pé, né? Nesses membros inferiores. À noite, em dia chuvoso, fazer o agasalhamento, porque nos dias chuvosos a dor ela aumenta, tá? O tratamento de profilaxia, que é o antibiótico que a gente já falou, fazer uma boa orientação dos pais, dos familiares sobre a complicação da doença, muita água, uma boa hidratação e o acompanhamento ambulatorial, que é de 3 a 4 vezes no ano, tá? Quando ele está em controle. Aqui é só a questão da periodicidade das consultas, até os 6 meses, uma vez no mês, de 6 a 12 meses, de 2 em 2 meses, anualmente, né, de 1 a 5 anos, e após 5 anos, quadrimestralmente. Dentro da atenção primária, precisa se olhar, né, e monitorar a questão do peso e da estatura do paciente com falciforme, sempre olhar as profilaxias contra as infecções, a vacinação por conta da suscetibilidade, tá? O tratamento odontológico, que eu já falei lá no início, por conta das cáries, e reposição de vitaminas, né? Por conta da questão da deficiência de micronutrientes, que é muito comum nessas crianças, tá? Aí a gente vai para a fibrose cística, que é outra doença, tá? E aí, dentro da fibrose cística, a gente também vai mostrar o fluxo. Então, o posto de saúde encaminha para o LACEN, tá? Até 30 dias de vida, esse exame, ele é processado e dado o diagnóstico presuntivo pelo IRT, que é uma enzima, tá? O IRT, né, essa enzima, a gente consegue dizer se ele está alterado ou não até 30 dias, tá? Após 30 dias, a gente não faz a dosagem mais da enzima, da iritina, que a gente chama, tá? A gente já vai precisar fazer o padrão ouro da fibrose cística, que é o teste do suor, que é feito no serviço de referência, tá? Então, encaminhou para o LACEN. O IRT não veio alterado, fica na unidade e vai fazer a puericultura. O IRT veio alterado, vai para o serviço de referência, vai fazer cadastro e controle no serviço de referência e acompanhamento até 2 anos. Após os 2 anos, essa criança passa para o Barros Barreto. Ela vai ser acompanhada no serviço de referência para fibrose cística a partir de 3 anos de idade, tá? Por quê? Porque a partir dos 3 anos de idade,
essas crianças, elas tendem a ficar mais colonizadas por bactéria, tá? A fibrose cística é uma doença da mucopolissacarose, é uma doença que tem o muco, né, muito espesso. Pensem num RN gripado, ele já sente dificuldade de respirar. A criança da fibrose cística, o muco, ele é produzido, né, que no pulmão ou no pâncreas, ele aumenta o volume espesso dele 40 vezes mais, tá? Então, a colonização mais frequente das bactérias ali é Streptococcus, Staphylococcus e o Pneumoniae, tá? Dentro do Barros-Barreto, quando elas estão lá na triagem neonatal, na triagem para poder receber o atendimento, elas são separadas por dia e por tipo de bactéria. Então, na segunda, fica todas as crianças colonizadas de Staphylococcus, na terça, todas de Streptococcus e na quarta, do Pneumoniae. Porque se elas chegarem toda na segunda-feira colonizada por bactérias diferentes, elas acabam passando uma para outra, tá? Em espirro, tosse, porque é muito frequente essa sintomatologia dentro da fibrose cística. Então, por conta disso, elas precisam estar numa distância, né, uma da outra, e também precisam ser agendadas pelo tipo de colônia de bactérias que são mais frequentes entre elas, tá? Porque senão isso faz com que elas se colonizem de forma diferente e voltem a se hospitalizar, tá? Por isso que elas vão para o Barros-Barreto a partir dos 3 anos, quando essa colonização fica muito maior. Lá no Barros-Barreto, elas fazem oximetria de pulso, fazem SWAB de segmento, né, para verificar a questão da colonização, fazem espirometria e fazem análise, tá? Raio-X, TC, ressonância de tórax e a questão mesmo do teste do suor, que elas têm uma periodicidade maior para fazer lá. Se essa criança, ela chegou a amostra dela lá do posto e ela já tinha mais de 30 dias, o laboratório vai devolver, porque ele vai sinalizar com uma amostra inadequada, porque eu não consigo fazer a avaliação eu não posso usar, não é uma indicação, né? A partir de 30 dias de vida, não pode fazer o diagnóstico pela enzima, tem que ser pelo teste de suor, que é um teste molecular. Esse teste, a gente coloca um reloginho no braço da criança e eletrodos ligados. E esses eletrodos fazem com que essa criança soe, né? E a produção desse suor vai ser medido o cloreto de sódio que está circulante no organismo dela. Se ficar entre 15 a 30, ele dá negativo para a fibrose cística. Se ficar entre 30 e 59, ele dá como inconclusivo. E se der acima de 60, ele é positivo para a fibrose cística, tá? O laudo. Nos casos do inconclusivo, é remarcado novamente essa criança. Se ela, de novo, der inconclusivo, ela vai para o Barros-Barreto para fazer teste genético, tá? Então, são as situações que a gente tem. Aqui, a gente vai falar um pouquinho da fibrose cística, tá? Então, são mutações, né, no cromossomo 7 e na produção da proteína SFTR. Ela é conhecida como mucoviscidose, né? E é uma enfermidade que deixa o muco mais espesso, mais viscoso, como eu já falei para vocês. O que essa proteína SFTR faz? Ela regula o transporte de água e cloro, né? Então, ela que vai regular a questão do sódio, da osmolaridade, tá? Na bomba mesmo que tem dentro do nosso corpo, da bomba de sódio e potássio. Até para o aminoácido passar, para a proteína poder ativar algumas questões de hormônio, né? E também da própria osmolaridade que a gente precisa, né? Porque mais de 50% do nosso corpo é formado de água. Aqui está
a questão da importância da proteína. Aqui eu tenho a osmolaridade em um corpo, né, sem fibrose cística, e aqui eu tenho a osmolaridade num corpo com fibrose cística. Então, você vê que a CFR-TRI faz uma membrana, né, e essa membrana, né, não faz com que a produção, né, da proteína passe para vir osmolaridade e cloreto de sódio para a parte superior da membrana. Então, ele fica todo embaixo, tá? E que fica muito intrínseco no corpo, né? Então, a produção do muco, ela fica para dentro, seja do pulmão ou seja do pâncreas, que são os dois órgãos mais afetados pela fibrose cística, tá? Os sinais e sintomas mais comuns, né? A questão do cloro, que fica na pele, né? O sódio, na verdade, desculpa, o sódio que fica na pele, então dá esse gosto mais salgado. Muita tosse por conta da produção do muco, infecções pulmonares, bronquite. A expectativa de vida é de 35 a 40 anos, tá? Dificuldade de ganho de peso, apetite, né? Tem diarreia de repetição. Geralmente as fezes são volumosas, né? Tem uma dificuldade imensa de ganho de peso, icterícia, diabetes, a osteoporose, tá? Então, essas são as sintomatologias mais comuns. Quando a gente faz o tratamento ele é feito com enzimas pancreáticas, né? E também com antibióticos, né? A gente melhora o crescimento dessa criança, melhora a questão da sobrevida do pulmão dela, né? Reduz o número de internação e prolonga o tempo de vida dela. Então, uma das situações mais comuns na fibrose cística, principalmente para os meninos, é a questão que eles se tornam infértil, né? Também há comprometimento da reprodução. Olha o tanto de órgão que a fibrose cística acaba acometendo por conta da questão da osmolaridade, né? Então, nariz, fígado, vesícula biliar, vou ter cirrose, icterícia, osteoporose, né? Pulmão, bronquiectasia, bronquiolite, pneumonia, telectasia, a longo prazo, né, na fase adulta, de 35 anos, eu já vou ter um paciente com enfisema pulmonar, tá? O coração que aumenta, né, da câmara cardíaca, causa uma hipertrofia por conta de tentar compensar essa questão pulmonar. O baço, o estômago, pâncreas, eu vou ter pancreatite, que é uma doença gravíssima e de difícil controle. Diabetes, hiperglicemia, porque é lá no pâncreas que secreta a insulina, próprio sistema reprodutor, como a gente já falou, tá? Há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, e aí a gente vai precisar da fisioterapia, do nutricionista, do pneumo, né? Geneticista, o gastroenterologista, farmacêutico bioquímico para liberar até as enzimas, né? Pancreáticas, a enfermagem, o serviço social, o psicólogo, porque não é uma doença fácil, né? Você vai ter uma internação muito grande, então você fica mais internado, né? Do que outra coisa, então precisa trabalhar essa questão psicológica desse paciente. Vamos para a próxima doença. Eu vou precisar correr um pouquinho, porque a gente vai até 6h15, eu só tenho 45 minutos. Aí a gente vai entrar em fenilcetonúria, tá? Na fenilcetonúria, coleta antes de 48 horas, não vai receber laudo, tá? O LACEN não vai liberar esse laudo, ele vai liberar as outras doenças e vai pedir para coletar de novo essa criança. Por quê? Porque na fenilcetonúria, a gente analisa também uma enzima, né? E essa enzima que a gente analisa na fenilcetonúria, ela só é absorvida, ela só vai para a corrente sanguínea, tá? Ela só vai para a corrente sanguínea quando a criança ela consegue ingerir, né, leite, seja o artificial ou seja o leite materno, tá? Então, a criança que está em dieta zero,
ela faz o teste do pezinho, se o neonatologista liberar, né? Ela faz o teste do pezinho por coleta venosa, geralmente é assim que a gente faz, e ela vai receber o laudo das outras doenças, mas para fenilcetonúria não, tá? Vai precisar esperar e depois ela vai fazer uma nova coleta para poder dar o laudo da fenilcetonúria, tá? Por conta dessa ingestão. Só depois de 48 horas que ela recebeu, seja o leite artificial ou o leite materno, em qualquer quantidade que seja, mas que ela tenha recebido, é que a gente vai conseguir fazer a dosagem, tá? No laudo, ele vem como descrito como PKU, tá? Se esse PKU não vier alterado, fica na puericultura, e se vier alterado, vai para o serviço de referência. É lá que é feito o acompanhamento, o cadastro e o segmento dessa doença. Na fenilcetonúria, é feito coletas, né, do PKU, todo mês. Além disso, a gente precisa avaliar cálcio, ferro, vitamina B12, ferritina, hemoglobina, vitamina D e osso, tá? Por quê? Porque esses pacientes, eles têm uma restrição alimentar muito grande. Nada que tenha proteína, ele pode ser ingerido, tá? Então, carne vermelha, carne branca, ovos, né, que são a base de proteína, por conta que tem felinalina, tá? E é essa proteína, por isso que a gente faz a leitura só com a ingesta de leite, porque leite é uma proteína, né? E aí, e tem uma concentração muito grande de felinalina, o leite, tá? Então, só depois que a gente faz o controle dessa doença é que a gente vai liberando alguns alimentos, tá? Enquanto isso, o tratamento da criança ele é feito com o uso de uma fórmula, que é a fórmula de PKU. E aí, dependendo da idade da criança, eu tenho um tipo de fórmula. Então, eu tenho o PKU1, que é para os menores de 1 ano, PKU2, que é o de 1 a 3 anos, e PKU3, que é acima de 3 anos até a idade adulta, tá? Quais são as causas, né? Então, é a ausência, né, da felinalina hidroxilase, que é responsável pela quebra, pela divisão, pela transformação do aminoácido, que é o FAO, que é a felinalina. E quando eu não tenho esse aminoácido, ou quando ele tem uma dificuldade na metabolização, aumenta a tirosina na hipófise, né? Que a hipófise aumentada manda informação para o hipotálamo e o hipotálamo atinge o sistema nervoso central. O que causa nesse sistema nervoso central? Convulsões, deficiência intelectual, a criança fica mais apática, dificuldade no sistema motor, dificuldade na musculatura como um todo, né? Vai ficar mais molinha. Vai ser os sintomas, vai apresentar irritabilidade e vai ter os sintomas muito parecidos com o TEA, o transtorno do espectro autista, tá? Então, o funcionamento do cérebro, ele depende da questão da felinalina por conta dessa questão do aumento da tirosina, tá? Então, os sintomas é atraso no desenvolvimento motor, andar, fala, irritabilidade, tá? Convulsão, a própria microcefalia diminui o tamanho da cabecinha, né? Clareamento da pele, a urina fica com cheiro com odor, na verdade, de rato, né? E o diagnóstico precoce mesmo é através da coleta do teste do pezinho. O tratamento do PKU é todo com dieta e a fórmula, não tem outro, tá? Tem aí a Conitec fazendo várias pesquisas para uma medicação que é a sartoprenia, né? Que é um medicamento que ainda está em estudo, né? Mas ainda não está no nosso estado. Então, hoje, o tratamento é a dieta mesmo, tá? Aqui é a questão da mama, que eu já falei para vocês, tá? Aqui a gente faz o que geralmente, como a gente faz o manejo, né? Então, de 0 a 4 meses, eu vou fazer a fórmula metabólica.
Se a felinalina estiver controlada, eu libero para o leite materno e para a fórmula infantil. Se a felinalina não tiver alta, se a felinalina estiver alta no sangue da criança, aí não vai ser liberada e ela vai ficar só com a fórmula metabólica. De 6 meses a 1 ano, a gente faz fórmula metabólica, que é o PKU. A lata é bem cara, gira em torno de 500 a 600 reais uma lata, e ela é dada pelo Estado. Lá no serviço de referência, eles recebem a PAC, tá? Se a felinalina estiver liberada, a gente libera a papa e algumas frutas. Essas papas são a base de legumes, só legumes, tá? De 4 a 6 meses, fórmula metabólica e também libera, se tiver controlada, almoço e fruta. E o maior de 1 ano, fórmula metabólica e os alimentos livres que são permitidos, tá? Que alimentos são esses? Aí a gente tem um grupo de alimento. Eu tenho o grupo verde, que é o alimento permitido, né? Que aí vocês vão ver que são poucos os alimentos que a gente pode dar para uma criança, tá? Manteiga, que a gente não vai poder dar, margarina, toucinho, óleos, gordura vegetais. Bebida, água, refrigerante não vai dar, chá e café também não. E os açúcares nenhum vai poder dar para uma criança, tá? Aí vai liberar aqui só a tapioca, né? Após os 6 meses. O grupo amarelo, que eu posso dar, mas eu preciso calcular a quantidade que eu estou dando. Então, geralmente, essas crianças vão consumir menos de 100 miligramas, tá? 100 gramas, no caso. De batata doce, banana, abacate, maracujá e frutas. Arroz e alguns alimentos com baixo teor de proteína. Então, assim, é quase nada de alimentação. E o que é proibido? Carne, peixe, ovo, feijão, leite, sorvete, creme, mingau, cereal, pão, chocolate, tá? Então, assim, é uma vida muito cheia de restrição. Dos 57 que a gente tem no serviço de referência, só uma engravidou. E na gravidez, a felinalina geralmente aumenta. Essa mulher ela fica muito mais suscetível a convulsionar. Então, ela precisa ser acompanhada com muito mais critério, né? A mulher fenilcetonúrica que quer engravidar, mas a maioria não quer engravidar porque sabe que vai passar para sua criança e a criança provavelmente vai vir, né? E elas não querem essa vida de tanta restrição para essa criança. Bom, a quarta doença é a deficiência de biotinidase. A deficiência de biotinidase, o DB vindo alterado, né? No teste do pezinho, o próprio LACEN já emite um comunicado para o município, para o serviço de referência, dizendo o dia e a hora que tem que ir para o LEIM, que é o Laboratório de Erro do Metabolismo, que fica na UFPA. Lá é que faz o diagnóstico de certeza com o professor Luiz Santana, tá? Então, o professor Luiz Santana faz a coleta em plasma, dá o resultado, dando o alterado, vai para o serviço de referência, é acolhido, é cadastrado, é feito o primeiro atendimento com a equipe, pela pediatra de lá, e ela vai ser referenciada para o CASMUC, que fica bem do lado do Betina, né? E é com a doutora Carla Leonor. Os exames de segmento para essas crianças da deficiência de biotinidase é a avaliação audiológica e oftalmológica, e é feita a cada 2 anos. A deficiência de biotinidase é uma deficiência da proteína, né, da biotina, né, que está presente no nosso organismo, na unha, no cabelo, na pele, tá? Então, essa proteína, ela também é muito importante para o sistema nervoso central, tá? Ela assume uma importância muito grande para a questão do humor, do desenvolvimento cerebral dessa criança, tá? Então, a gente tem ela numa deficiência parcial e numa deficiência total, né? Então, ela se apresenta dessas duas formas do erro inato do metabolismo, tá?
A biotina, né, ela trabalha muito com a questão da regeneração orgânica, né, e da questão da deficiência de micronutrientes. Então, ela é importantíssimo, né, para a questão de aminoácido mesmo e para a questão desses aminoácidos liberarem proteína e, consequentemente, outros hormônios, tá? Aqui são alguns lugares dentro da alimentação que a gente encontra biotina, na carne vermelha, na gema do ovo, em cereais. Os sintomas mais comuns são a crise convulsiva, a hipotonia, então esse bebê vai ficar bem largado, ele vai ter uma dificuldade para sentar, uma dificuldade para andar, uma dificuldade para engatinhar por conta da hipotonia, a letargia, vai ter dermatite de repetição, alopécia, vai perder os cílios e os supercílios, vai ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Surdez, problemas de fala, lembra que toda a musculatura, lembra que essa questão da fala, ela trabalha muito com uma musculatura, né? Então, ela vai ter essa dificuldade na linguagem, pode ter acidose metabólica e disfunções imunológicas causando infecções, tá? Vamos para o hipotireoidismo congênito. Na questão da deficiência de biotinidase, o Estado também dá a biotina. Ainda não temos em xaropinho, porque o Ministério ele distribui em pílula, aí precisa macerar e aí dá para a criança, tá? E depois que faz a medicação, a sobrevida dela é maravilhosa, qualidade de vida também, tá? Mas a gente já pegou criança de deficiência de biotinidase que chegou largada, com hipotonia. Teve uma que o diagnóstico foi hospitalar, estava na Apivida, e só depois mesmo que foi feita uma coleta, as crianças já tinham mais de 11 meses, era quando a gente não fazia o diagnóstico, não fazia o teste do pezinho, tá? E aí ela chegou muito mal, não saía do quadro de internação, mas aí depois foi para o LEIM, conseguiu o diagnóstico lá. O hipotireoidismo, quando o TSH vem alterado, todo o acompanhamento é feito no serviço de referência, é o que a gente tem maior prevalência. Só beber uma aguinha aqui. É o que a gente tem maior prevalência no serviço de referência, tá? Como eu já falei para vocês, são 645, né, pessoas com hipotireoidismo, onde tem o cadastro, o controle, o tratamento e o acompanhamento é feito. Lá a gente vai ficar fazendo o monitoramento do TSH e do T4, né, para fazer o controle da doença. Também pode ser solicitada a ultrassom cervical com Doppler e a cintilografia da tireoide, tá? Que são os mais comuns que a gente mais realiza, tá? O acompanhamento feito com endócrino, tá? A Carla Leonor é pediatra. Na fenilcetonúria, a gente faz o tratamento com pediatra também. O hipotireoidismo é o endócrino, tá? Fibrose cística é pediatra, pneumo, né, que é a doutora Valéria. Lá no serviço de referência a gente também tem a pediatra, tá? E a anemia falciforme é a pediatra e o hematologista. Aqui no hipotireoidismo a gente já vai ter o endócrino, tá? Então, é uma alteração na glândula da tireoide, né? Que aí geralmente ela vem ou reduzida, ou a produção diminuída, ou então a produção total mesmo, né? Não realizada. Essa doença, nessa normalidade, a gente não pode confundir com hipotireoidismo transitório, que são aquelas crianças de RNs de mães que têm o hipotireoidismo, tá? Então, eu tenho mães que fazem o pré-natal, que têm o hipotireoidismo, que usam a levotiroxina, e que elas podem, até os 6 primeiros meses, apresentar um hipotireoidismo transitório, tá? Essas crianças aqui não, elas estão acima dos 6 meses, elas não têm a mãe com hipotireoidismo, e mesmo assim elas vieram alteradas no teste do pezinho, tá? Então, preciso iniciar o mais precoce possível. A levotiroxina, ela não está no estado, né, no componente estadual, ela está no componente municipal, então ela precisa ser comprada pelo município, né, para ser administrada. Ela também vai vir na composição
de pílula, mas ela custa R$6, né, pela farmácia popular, e aí a gente precisa macerar, né, e dar também para a criança. Logo que estabelecido o tratamento, ela começa a ter um bom prognóstico. Há um aumento da tirosina também, por uma questão do hipotálamo e da hipófise, né? Aumenta o nível de tirosina no sangue, e o aumento dessa tirosina vai fazer com que ela tenha quase as mesmas sintomatologia da fenilcetonúria. Então, ela vai ter dificuldade no crescimento, ela vai ter aumento da língua, macroglacia, ela vai ter dermatites, ela vai ter dificuldade no peso, vai ter convulsões, tá? Então, ela vai ter quase as mesmas sintomatologias, tá? Então, aumenta a questão, a alteração na hipófise, no hipotálamo, né? A questão do estímulo da produção do T4 e T3. Esse T4 e T3 não age nos tecidos periféricos, tá? No sistema cardiovascular, a gente vai ter aumento do batimento cardíaco, do débito cardíaco, por uma questão mesmo da oxigenação que vai estar diminuída. Vai ter uma dificuldade de termorregular a temperatura dessa criança, tá? No sistema músculo-esquelético, vai ter a dificuldade do aumento do crescimento, como a gente já falou, tá? E as causas, né? Distúrbios tireoidianos, né? Que são resultantes de ectopia, agenesia, hipoplasia tireoidiana, vai ter icterícia prolongada, dificuldade para sugar, choro, a criança vai estar mais molinha, a hérnia que a gente já falou, e o diagnóstico através do teste do pezinho. Aqui é uma imagem de uma criança com hipotireoidismo, a gente tem a hérnia umbilical, a gente tem aumento do abdômen, né, da distensão abdominar, a gente tem o olhar, né, então, assim, a pele mais molinha, né, a gente vê a questão da hipotonia, né? E geralmente ela vem com lesão cerebral quando esse hipotireoidismo está muito alto, tá? Ou atinge, quando não é tratado precocemente. A hiperplasia adrenal congênita, quando ela dá alterada, né, através do diagnóstico presuntivo, a gente tem 3 formas de hiperplasia adrenal congênita. A gente tem a forma perdedora de sal, que aí a gente vai ter distúrbio, né, por conta da questão do sódio mesmo, né? A forma clássica não perdedora de sal, que é a viralizante simples, e aí ela atinge principalmente o sistema reprodutor, então ela vem, a vagina, ela vem com cistos, né, bem fechadinha, e a questão dos homens, algo que a gente tem o hipoturitismo, né, ou seja, testículo, gônadas, todas estão para dentro, né, e nesse caso a gente não consegue distinguir qual é o sexo dessa criança. Vai precisar fazer dosagem hormonal, testosterona, progesterona, para a gente verificar, né, qual é a prevalência e aí dizer se é menino ou menina. A forma não clássica, ela já se apresenta tardiamente e nas meninas há crescimento de pelo e engrossa a voz, né? E nos meninos há um afinamento da voz, né? Porque os hormônios sexuais femininos estão muito mais presentes, mas ela só vai se apresentar na adolescência. Aqui também é endócrino que precisa fazer o acompanhamento, e a endócrino do serviço de referência que acompanha é a doutora Lena, tá? Ela que é especialista nessa questão hormonal. Na forma perdedora de sal, a gente tem uma desidratação muito grande dessa criança, há uma diminuição do débito por uma questão da perda de volume, há um quadro de hipornatremia e hiporcalemia, diminuição de sódio e de potássio, ela vai a óbito por choque hipovolêmico, tá? E geralmente esse óbito acontece até 10 ou 15 dias de vida. A hiperplasia, ela
tá nas glândulas adrenais, né, que fica acima, a localização é acima dos rins, né, então as glândulas supraadrenais, que a gente chama, tanto no córtex adrenal, né, ela é responsável pelos hormônios esteroides, né, então glicocórdio, minelocórdio, os andrógenos, né, então a gente vai ter alteração nesses três tipos de hormônio. Geralmente, o que acontece é que essa produção hormonal ela é estimulada pela hipófise, né? Aqui, no caso, a gente não tem a liberação desses hormônios no córtex adrenal, né? Por uma questão mesmo do próprio aminoácido que não é liberado, né? Pelo cortisol, que no caso ele assume uma função muito importante na liberação desses hormônios, tá? E aqui a gente tem as formas que eu já expliquei, tá? A forma clássica é a mais grave, vai a óbito, né? Diminui cortisol, diminui a aldosterona, aumenta o andrógeno. A viralizante simples diminui cortisol também, aumenta o andrógeno. E a forma não clássica é só uma deficiência enzimática, tá? Aqui a sintomatologia, vômito, diarreia, dor abdominal, letargia, até chegar em choque e óbito, tá? A viralizante, sim, a gente já falou, a forma viralizante, clitóris fecha, a fusão dos lábios, genital e gônadas não fica palpável nos meninos. O tratamento é com hidrocortisona, prednisona e em alguns casos a gente faz a fluocortisona, tá? Fluocortisona é dada pelo Estado, prednisona também, e hidrocortisona é dada pelo município. Vamos para a nossa última doença, que é a toxoplasmose, tá? A toxoplasmose que até aqui a gente falou de doenças do erro inato do metabolismo, aqui a gente vai entrar nas doenças infecto-contagiosas, que é a toxoplasmose, tá? O fluxo daqui é um pouquinho diferente, tá? Quando eu tenho resultado alterado pelo diagnóstico presuntivo, esse município é acionado. Lá, ele precisa preencher a ficha de notificação de toxoplasmose e precisa fazer uma coleta venosa, tá? Essa coleta venosa, ela é feita tanto na mãe quanto na criança. O IgG e o IgM tem que vir quantitativo, não pode vir qualitativo, tá? Porque como já deu alterado e a gente vai para o diagnóstico de certeza, a gente precisa verificar o IgM quantitativo, porque a infecto vai precisar acompanhar esse IgM para verificar se ele está caindo com o uso do tratamento, tá? Essa notificação, ela vai uma cópia para o LACEN, e depois e antes dela ser emitida para o LACEN com a amostra que foi coletada, ela precisa ser cadastrada no GAL, que é um sistema da vigilância epidemiológica. Depois que foi cadastrada no GAL e enviado para o LACEN, precisa acionar a uremia, o serviço de referência, e dizer que já foi feito tudo isso e que precisa marcar um atendimento com a infecto. A infecto que atende a toxoplasmose congênita no estado do Pará é a doutora Cléa Bichara, que é infectologista, que é estudiosa da toxoplasmose, que já faz um trabalho aí há um bom tempo, tá? Mensalmente, a atenção primária vai precisar olhar para esse hemograma dessa criança, porque o tratamento, há uma questão, né, das medicações na criança causarem uma baixa da plaqueta, então tem que ficar de olho nisso, né? Baixando plaqueta, a gente está muito mais suscetível a hemorragias, mas não é comum isso acontecer, tá? Mesmo assim, a gente precisa pedir um hemograma. O exame de fundo de olho, porque olho e audição é uma das últimas lesões provocadas pela toxoplasmose, então a gente precisa fazer essa avaliação até depois de um ano do olho e da audição. E tomografia, tá? Ou ultrassom transfontanela de 6 em 6 meses. A avaliação oftalmológica é de 3 em 3 meses, a neuropediatria também faz uma avaliação anual e a avaliação auditiva, né?
Geralmente a infecção acontece pelos oócitos dos gatos, tá? Que estão presentes dentro dos alimentos. Então, aquela carne, né? Aquele churrasquinho mal cozido, né? E aí, o problema nosso é que a gente tem um índice pluviométrico muito alto, a gente tem muita chuva. E essas chuvas, às vezes o gato não está na minha casa, mas ele está na esquina, ou ele está na outra esquina. Mas os oócitos, através da chuva, eles vêm para frente da minha casa. Ou eles ficam presentes no ar, próximo dos meus alimentos. Ou então eu vou lá, uso aquele churrasquinho de gato, como aquela salada crua, né? Que foi mal manipulada, ou que não foi feita a asepsia correta. Então, esse é o principal problema da transmissão da toxoplasmose congênita. Aqui são as situações clínicas que a gente tem. Então, no primeiro trimestre, vocês vão ver que quando a transmissão acontece no primeiro trimestre, a taxa de letalidade, seja para malformação congênita ou para abortamentos, é alta. No segundo trimestre, a transmissão é maior, mas a letalidade de malformação é menor, porque esse feto já foi formado e a transmissão só aconteceu depois dele formado, né? E no terceiro trimestre diminui também a letalidade e aumenta a transmissibilidade, tá? Que pode ser as malformações só a nível de audição, de ocular, tá? Então, o que a gente estava falando, né, no primeiro trimestre, a transmissão, ela o risco, né, de transmissão, ela é reduzida, é 2% até a 8ª semana e de 6% até a 13ª semana, mas quando ela acontece, a letalidade dela chega a 61% até a 13ª semana. No segundo trimestre, o risco de infecção é maior, 78%, até a 36ª semana, mas a letalidade é menor, 25%, tá? E no terceiro trimestre, o risco de infecção gira até 81% após 36 semanas e 72% até 36 semanas. E a letalidade é menor, é 9%, tá? Aqui é uma infecção precoce, né? Então, a gente, geralmente, na infecção precoce da toxoplasmose, a gente tem um aborto, a prematuridade, ou a treta de Sabin. E na infecção tardia, a gente tem um bebê, ó, que nasce aqui, aparentemente normal, com poucas lesões. Daqui vocês estão vendo os bebês que a gente já vê no fenótipo, né? Alterações e suspeitas de uma malformação. Mas aqui não, a gente tem um bebê que aparentemente é normal, mas tem infecção de toxoplasmose, porque foi uma infecção tardia. A nossa perspectiva da toxoplasmose, ela era, quando a gente começou, a gente plantou ela em 2023, foi a última, né? E eu participei da implantação no estado. A prevalência seria de 60 casos no ano, mas nos primeiros 3 meses, o estado do Pará apresentou 72 crianças com toxoplasmose congênita, pelo teste do pezinho, no diagnóstico presuntivo. Então, hoje está muito mais. Eu já não sou mais técnica da coordenação estadual, eu estive até maio de 2024 na coordenação estadual, e de lá para cá, o que eu tenho conversado com a Rose, que é a coordenadora da triagem neonatal no teste do pezinho do LACEN, do laboratório, é que só aumenta. E isso mostra a fragilidade do nosso pré-natal. A gente tem muitos municípios que não fazem, que não tem a sorologia para toxoplasmose, por citomegalovírus, rubéola, que são as sorologias do pré-natal, né? E isso impacta aqui. Então, assim, veio para o teste do pezinho porque a gente decretou nesse momento a morte do nosso pré-natal mesmo, né? Ou a fragilidade do nosso pré-natal. Então, que pelo menos aqui a gente consiga, né, abarcar e tratar essas crianças. Aqui são rapidinho uns dados sobre a triagem neonatal, que eu disse para vocês que eu ia trazer, né? No ano de 2024, foram 94.245 crianças triadas como primeira amostra. O nosso dado de nascidos vivos de 2024 no estado do Pará é 124 mil. Aí vocês perguntam, cadê esses 10 mil, né?
124, então faltou aí quase 30 mil. Esses 30 mil geralmente estão na rede privada. Aqui, 94 mil é SUS, tá? Então, a gente ainda tem uns 15% aí de rede privada que fecha os nossos 100%, tá? A cobertura, os 144 municípios têm posto de coleta. Ao todo, hoje, no estado do Pará, são 988 postos de coleta, ou seja, são 989 unidades de saúde ou maternidade que realizam a coleta do teste do pezinho, né? Só que do terceiro ao quinto dia de vida, somente 33% coletaram, fizeram o teste do pezinho do terceiro ao quinto dia de vida. Desse N de 94.245 coletas, só 33% estava entre terceiro e quinto dia de vida. Acima de 30 dias ainda tinha 1,7%. E o tempo de recebimento das amostras é 7 dias, mas a gente tem alguns municípios que extrapola muito isso, que 3 meses, 4 meses para mandar o teste do pezinho. Então, isso aqui é só para a gente ver como como essa questão da busca ativa e do diagnóstico precoce associada à coleta no período ideal está muito baixo no nosso estado, tá? Quando a gente vai olhar, ó, aqui também do LACEN, tá? Opa, aqui é só castanhar, vou passar. A questão do TFD, tá? Que é muito importante para o deslocamento para a consulta da uremia, a gente precisa falar sobre isso, né? Que isso também deve ser garantido, né? Vocês são de Altamira, então isso vai ser uma questão que vai ser bem complicada e que vai sentir na pele para fazer o acompanhamento, né? Garantir o TFD para que essa criança chegue até Belém e faça esse acompanhamento, né? E hoje a questão do resultado que é liberado pelo Cisnel. Então, hoje o LACEN ele libera eletronicamente. E todo ponto de coleta tem que ter a sua senha, tá? Não pode ficar centralizado na secretaria. Então, o código para entrar no Cisnel Pará, que está bem aqui o site, código da unidade, né? A letra da unidade é sempre a letra que foi cadastrada no LACEN. E a senha é 123, tá? E aqui também tem o endereço do teste do pezinho no LACEN, para algumas situações. Bom, essas foram as referências, né, que eu utilizei do Ministério da Saúde, a lei, a portaria e o próprio manual do Cisnel. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês